oeste americano, a história de uma cidade se confunde com a de uma religião. Na quinta reportagem da série América, Império da Fé, a repórter Iula Rocha, a editora Beatriz Alessi e o repórter cinematográfico Ronaldo Dias visitam os Mormons, para quem a poligamia um dia foi mandamento de Deus. Vista de tirar o fôlego. Do alto, as montanhas rochosas surgem esplendorosas, já cobertas de neve no outono. Estamos chegando a Salt Lake City, a capital de Utah e dos Mormons. A cidade foi fundada no século XIX por pioneiros que vieram para cá em busca de um refúgio onde pudessem praticar a sua fé. Os Mormons se consideram cristãos, mas não cultuam a cruz. Preferem louvar o Cristo vivo, que, segundo eles, teria aparecido na América depois da ressurreição. O livro dos Mormons é considerado um segundo testamento de Jesus. Um século e meio depois da fundação da cidade, mais de 60% dos habitantes praticam a religião, também chamada de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Por onde se anda, é impossível desvincular a cidade da religião. Os Mormons são praticamente donos de Salt Lake City. Como a religião se estabeleceu aqui no estado de Utah, a igreja não só abriu a sua sede, como também é proprietária de muitos terrenos, bancos, uma emissora de TV e ajuda a movimentar a indústria do turismo. A Praça do Templo é para os Mormons como o Vaticano para os católicos e recebe 5 milhões de turistas anualmente. O templo em estilo gótico levou 40 anos para ser construído e só pode ser visitado mesmo pelos Mormons com autorização especial. Segundo este brasileiro, uma das maiores autoridades da igreja, não há nenhum mistério nisso. O templo não é um lugar secreto, o templo é um lugar sagrado. Estes recém-casados chegam só até a escadaria. Mesmo na terra, os Mormons têm que merecer entrar na casa de Deus. Para isso, têm que ser virtuosos. Eles não bebem, não fumam e acreditam que o casamento, desde que celebrado no templo, é para toda a eternidade. Por esse motivo, precisam conhecer bem seus antepassados. A Biblioteca de Pesquisa Genealógica, a maior do mundo, é mantida pela igreja. Cerca de 3.000 pessoas passam por aqui diariamente para rastrear o próprio passado. Os documentos são microfilmados e mantidos em caixas fortes escavadas na montanha. Na origem de um trabalho tão minucioso está também a crença de que parentes falecidos podem ser batizados mesmo depois da morte, para alcançarem a salvação. Um dia viveremos todos juntos como uma família no céu, diz o consultor da biblioteca. Aqui na Terra, a união das famílias também está acima de tudo. Nas noites de segunda-feira, elas se reúnem para rezar juntas. Fomos convidados a conhecer um pouco dessa tradição. A caminho do subúrbio, avistamos as capelinhas, onde os Mormons se reúnem aos domingos e onde a entrada é garantida. Na casa dos Nilman, nada menos que 10 crianças nos esperavam, 5 de cada família. A reunião familiar é o ponto alto da semana. Eles leem as escrituras, contam histórias, cantam e fazem até coreografia com o livro dos Mormons. O profeta nos ensinou que essas reuniões são uma maneira de ficarmos juntos para sempre, diz o patriarca. E a educação religiosa continua nos seminários. Pelo menos 2 vezes por semana, os alunos desta escola atravessam a rua para estudar os textos sagrados. Aqui eles decifram cada trecho das escrituras. O pai da adolescente diz que assim os filhos crescem com valores sólidos. Tentamos nos tornar pessoas, se não melhores, de padrões mais elevados, diz ele. Nesse ambiente de rigidez moral, namorar só a partir dos 16 anos. E mesmo assim, os adolescentes saem em grupos de casais para não cair em tentação. Meio envergonhada, Kirsten diz que um beijinho na bochecha pode. Só não pode beijo apaixonado.
passionate kissing. E sexo, eu pergunto, está fora de cogitação? Yes. Sim, respondem em coro. Sexo só depois do casamento e com uma só pessoa. Diferentemente do que muitos pensam, a poligamia não é mais permitida pela igreja. Pelo contrário, nós acreditamos que o homem deve ter uma só esposa. Mas houve um tempo em que o casamento de um homem com várias mulheres não só era permitido, como encorajado. A lei foi recebida pelo profeta Joseph Smith, o fundador da igreja, como um mandamento de Deus. Décadas depois, o mandamento seria revogado com outra revelação. A prática da poligamia foi abolida pela igreja há mais de 100 anos, mas a imagem continua muito associada aos mormons, que tentam se livrar deste estigma. O que complica ainda mais a situação é o fato de ainda existirem polígamos aqui nos Estados Unidos, mas eles não fazem parte da igreja. Calcula-se que pelo menos 40 mil pessoas pratiquem o chamado casamento plural nos Estados Unidos. O polígamo mais notório é Warren Jeffs, considerado um profeta por seus seguidores. Ele foi preso em agosto, depois de figurar na lista dos 10 mais procurados do FBI. A acusação é de arranjar casamentos forçados para meninas de até 13 anos. Jeffs é o líder de uma seita fundamentalista que prega a poligamia e a submissão da mulher. O assunto é um prato cheio para muita gente. Sucesso na TV americana, o seriado Big Love retrata a vida de Bill, um mormon que, contrariando a determinação da igreja, vive com 3 mulheres. A religião também já foi motivo de chacota. O desenho animado South Park dedicou um episódio inteiro aos mormons. Well, who was right? Who gets into heaven? I'm afraid it was the Mormons. Acostumado às provocações, este brasileiro, dono de uma churrascaria em Salt Lake City, até faz piada. E o pessoal fala, nossa, quantas mulheres você tem? Fala, eu tenho uma, não tô aguentando. Eu tenho 5, coisas assim, né? Alheia à polêmica, a religião já arrebanhou 12 milhões de fiéis em todo o mundo. Ao completarem 19 anos, os adolescentes recebem um chamado da igreja e passam 2 anos fora de casa, tentando converter o maior número possível de pessoas. Estou animado só de pensar em servir ao Senhor, diz Josh. Para Tyler, a missão tem um atrativo a mais. Sou meio desajeitado com as meninas, portanto é até melhor eu ficar longe, diz ele. A música também é um poderoso instrumento no caminho da conversão. O coral de 360 vozes que o presidente Ronald Reagan chamou de Coral da América é um dos maiores tesouros da igreja e tem levado a fé mormon aos 4 cantos do mundo. Para um mormon, cantar no coral é a glória suprema, algo como o céu na terra. Na segunda-feira, na última reportagem da série, nossos repórteres desvendam as crenças de Hollywood.